a gente vai focar basicamente em um dos pilares, né, tanto do WCM quanto do TPM, tá? Que é o nosso pilar de manutenção autônoma, tá? Bom, esse pilar, né, é o segundo dentro do TPM e o quarto dentro do WCM, tá? Como o João já tinha comentado, né? A gente tem muito a trabalhar em relação a essa parte do pilar, ok? Bom, os grandes objetivos, tá, pessoal, da manutenção autônoma dentro do nosso processo, tá? A gente tem a manutenção autônoma, basicamente, a gente vai desenvolver nos operadores o cuidado e o zelo pelo equipamento, tá? Eles vão ter eles como o equipamento que são, vamos dizer assim, a sua ferramenta de trabalho, e vão manter também dentro da sua normalidade e dentro da sua, vamos dizer assim, funcionalidade ideal, esse equipamento, tá? Então, se passa muito do conhecimento que muitas vezes a área técnica da manutenção tem em relação à manutenção, se passa muitas vezes para dentro da operação, tá? A fim do operador ele ter um conhecimento muito maior em relação ao equipamento que ele está trabalhando, tá? Então, o grande lema, né, que a gente trabalha muito forte dentro da manutenção autônoma, tá? É da minha máquina cuido eu. Tá? Então, isso a gente trabalha muito forte em relação a essa mudança de cultura, em relação à operação. Tá? Muitas vezes os operadores eles estão ali somente para operar, mas assim, agora, a partir da implementação da manutenção autônoma, nós temos um operador que ele é técnico e ele, principalmente, ele questiona o porquê daquilo ali está acontecendo daquela maneira. Tá? Então, o porquê que está acontecendo aquilo ali no equipamento dele? E o que eu posso melhorar para melhorar o meu dia a dia em relação à operação daquele equipamento? Bom, o que é um dos grandes objetivos, né, também, né, pessoal? Além da melhoria da eficiência dos ativos, como o João já tinha comentado, né, em relação ao gargalo, a implementação da manutenção autônoma dentro do gargalo, né, dentro do fluxo que foi mostrado ali, mas também a gente trabalha, além disso, a gente trabalha o desenvolvimento da cultura de trabalho coletivo dentro da empresa. Porque a gente bem sabe, né, pessoal, a gente não tem, dentro da manutenção autônoma e dentro da operação, a operação ela não consegue fazer nada sozinha, né? Ela precisa das áreas de apoio para dar o apoio ideal, o apoio necessário para que flua da melhor forma possível dentro do fluxo produtivo, tá? Então, a gente trabalha muito nessa parte de desenvolvimento e, principalmente, a sinergia entre todas as áreas que estão implementando essa manutenção autônoma naquele equipamento gargalo, tá? Bom, antes do MA e depois do MA, né, pessoal? Eu acho que, basicamente, dentro das organizações, na maioria das organizações, a gente tem pequenos feudos, né, pequenas áreas que elas estão blindadas, elas estão, vamos dizer assim, fechadas, né? Eu tenho manutenção, eu tenho segurança, eu tenho engenharia, eu tenho produção, processo, qualidade, logística, enfim. Todas as áreas, elas acabam ficando, vamos dizer assim, como pequenos feudos que muitas vezes não acabam não se falando e não tendo uma sinergia de troca de informações entre as áreas. E depois da implementação da manutenção autônoma, né, e no início, desde o início e no decorrer dessa implementação, a gente busca romper isso daí, quebrar esse, vamos dizer assim, explodir esse muro aí que existe entre as áreas, vamos dizer assim, e para todo mundo trabalhar como uma área comum, uma área só, que a gente tem que buscar o resultado, que é o resultado de melhoria da eficiência daquele meu equipamento gargalo, ok? Bom, alguma das principais atividades da manutenção autônoma, tá, é evitar a deterioração do equipamento, medir essa deterioração, né, fazer uma inspeção diária e periódica daquele meu equipamento e prevenir e restaurar a deterioração. Então, assim, se eu tenho um equipamento que ele está frequentemente sendo inspecionado e limpo, né, uma limpeza com caráter de inspeção, eu evito a deterioração dele e, consequentemente, eu consigo diminuir as minhas paradas por manutenção, né? Eu consigo prevenir, muitas vezes, muitos problemas que aquele meu equipamento, muitas paradas que aquele meu equipamento vai vir a ter em relação à manutenção autônoma, né? Em relação à manutenção corretiva. Então, eu já trabalho
preventivamente em cima das falhas dos equipamentos, tá? Eu trabalho antes daquele meu equipamento gerar uma quebra, né? Então, a gente trabalha preventivamente. Por exemplo, dentro de equipamentos, por exemplo, máquinas de usinagem, enfim, máquinas operatrizes, né? A gente trabalha verificando todos os pontos da máquina, o porquê que está aquele pequeno vazamento. Muitas vezes a gente se acostuma, a gente tem na nossa rotina que muitas vezes sempre teve aquele vazamento e a gente acaba não perguntando o porquê daquele vazamento. E, consequentemente, uma somatória de fatores entre deterioração, desgaste, folgas, sujeira, as nossas adaptações técnicas, enfim, vem a ter uma parada corretiva daquele meu equipamento, uma parada inesperada daquele equipamento. Então, por isso que a gente trabalha dentro da manutenção autônoma na falha, a gente trabalha antes que aconteça uma quebra dentro do equipamento, ok? Bom, no caso de uma mudança cultural dentro da organização, basicamente é o quê? A gente tem o operador, né, como centro da manutenção autônoma, vamos dizer assim, a responsabilidade é dele dentro da manutenção autônoma, tá? De fazer toda essa mudança cultural, né? E a gente tem todas as outras áreas dando o suporte necessário para que aquele equipamento possa evoluir, principalmente, né? Além daquele meu equipamento estar em outro patamar, a gente quer que o operador também siga esse avanço como o equipamento está tendo. Não basta eu ter um equipamento muito bem conservado, muito bem limpo, muito bem inspecionado, que nunca quebra, enfim, e o operador ele não está sabendo, vamos dizer assim, não sabe o objetivo daquilo que ele está fazendo. Tá? Então, isso é uma das diretrizes que a gente trabalha muito forte dentro da manutenção autônoma, tá, pessoal? É em relação a gente trabalhar esses objetivos para a gente ter uma sintonia entre todas as áreas da organização e, principalmente, a gente capacitar e ter uma melhoria desse conhecimento do operador dentro do seu posto de trabalho, ok? Bom, pessoal, dentro do método de implantação em linhas gerais, tá? A gente começa basicamente com 3 grandes áreas, vamos dizer assim, 3 grandes etapas dentro do método de implementação da manutenção autônoma. Primeiramente, a gente vê o diagnóstico, a gente faz um diagnóstico de como está o parque fabril, o ambiente, vamos dizer assim, produtivo. Muitas vezes eu já tenho alguns checklists de inspeção, eu já faço algumas inspeções, faço algumas limpezas, e a gente verifica dentro desse diagnóstico tudo que já é feito dentro da organização e também, né, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. Depois, a gente coloca a implementação dentro de pilotos, nos pilotos, tá? Que depois eu vou explicar para vocês e depois, consequentemente, eu aprendendo nos pilotos, eu faço a minha replicação para o restante dos equipamentos, tá? Bom, dentro da parte do diagnóstico, tá, pessoal? É uma parte importante, assim, um objetivo importante que a gente tem a fim de nós conhecermos, né, e o pessoal também conhecer essa vivência, essa troca de conhecimento entre tanto a consultoria quanto as pessoas da fábrica. Então, a gente tem uma base, vamos dizer assim, de conhecimento da situação atual de como está os equipamentos daquela fábrica, né, de equipamentos dentro daquela empresa. Então, a gente gera um radar chart, né, que é a situação atual. Qual é o diagnóstico da situação atual que eu estou? E depois a gente faz uma série de análises a fim de aumentar e até onde a empresa pode crescer dentro da manutenção autônoma, tá? Então, isso basicamente é a nossa base, seria esse diagnóstico, ok? Bom, depois dentro do feito o diagnóstico, a gente vai na implantação dos pilotos, né, pessoal? Bom, para o sistema rodar e ele ter uma governança dentro do projeto, né, a gente ter essa governança muito forte dentro do projeto, né, em relação à estrutura do projeto, a gente trabalha com 2 comitês grandes, né, que é o comitê diretivo e o comitê implementador, sendo que dentro da manutenção autônoma eu vou ter um líder de manutenção autônoma, no qual a pessoa vai ter como responsabilidade fazer a ligação entre essa parte operacional do comitê implementador com o comitê diretivo, sendo que essa pessoa ela vai ser desenvolvida e vai ser a pessoa responsável por fazer o método e adequar o método de manutenção autônoma para aquela organização, tá?
E também, logo abaixo dela também, ela vai deter também os implementadores, que nada mais é que são times em várias áreas dentro da empresa, multifuncionais, né, que vão perpetuar e implementar a manutenção autônoma no decorrer, né, da implementação aí em relação à manutenção autônoma dentro da governança do TI, ou do WCM também funciona da mesma forma. Bom, dentro dos pilotos ali, implementação dos pilotos, né, muitas vezes a gente se depara que muitas vezes em problemas de falhas de implementação da manutenção autônoma em grandes organizações, a gente já verificou isso, é a gente querer, muitas vezes, a operação, querer fazer em todas as máquinas, implementar em todas as máquinas ao mesmo tempo, em todas as áreas ao mesmo tempo. Esse método de implantação dos equipamentos, a gente começa com um piloto pequeno, né, ou uma área piloto, um equipamento piloto, a gente começa pequeno, aprendendo isso e passando de passo, né, que depois eu vou explicar a vocês isso daí, passando do passo 1 para o passo 2, e eu abro frente para mim conseguir fazer mais replicações em cima desse processo, mas a gente faz pausadamente. Por quê, né, pessoal? Pela operação, a gente tem uma vazão muito grande em relação à implementação, mas a gente tem que entender também que tem áreas de apoio que tem que andar juntamente com essa implementação. Então, eu tenho a colocação de etiquetas, retirada de etiquetas que eu tenho por parte da manutenção. Então, a gente não tem a mesma velocidade de colocação e retirada de etiquetas. Então, a gente tem que ir pausadamente a fim de colocar em vários equipamentos, né, num decorrer do tempo, tá? Isso a gente trabalha dentro de basicamente 18 meses de implementação, se desenvolvendo as pessoas, e dentro desses 18 meses, nós temos a implementação de 3 grandes replicações. Então, a gente começa com o piloto, depois replicação 1, 2 e até a terceira replicação. Bom, esse basicamente, né, pessoal, é uma foto das condições antes e depois. Antes, basicamente, o pessoal não tinha nenhuma atividade de manutenção autônoma, não tinha nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma atividade, né, de inspecionar, de limpar, né, enfim, em relação ao equipamento. Então, tem o antes e depois. Aqui temos a mesma máquina, o antes e depois, né? Mesmo equipamento também, antes e depois, tá? E agora a gente vai para dentro dos passos dentro da manutenção autônoma. A gente tem até o passo número 7, né, que é a gestão autônoma. Mas aqui o que a gente fez? A gente pegou os 7 passos, né, e reduziu para 3, trazendo as melhores práticas do 4 até o 7 também, mas focando entre 1, o 2 e o 3, tá? Bom, dentro do passo 1, o que eu vou ver, tá, pessoal? Basicamente, dentro desse passo, eu vou trazer, ter um melhor conhecimento do meu equipamento. Eu vou ver todas as áreas, levantar os pontos de sujidade, os pontos de limpeza, de contaminação, eliminar a causa de deterioração daquele equipamento, eliminar sujeira antiga, toda essa parte de prevenção dessa deterioração acelerada que muitas vezes o meu equipamento tem. Essa compreensão do que deve ser feito para manter as condições. Basicamente, a gente faz um dia D, vamos dizer assim, a gente parte de um dia D, e esse equipamento, a gente tem que manter ele depois pós-dia D, como a gente vai manter naquela situação que a gente deixou pós-dia D, e também a gente ter uma velocidade, uma facilidade e uma agilidade nos reparos nesses equipamentos que eu estou implementando a manutenção autônoma, ok? Bom, dentro do passo 1, a gente trabalha com as etiquetas, que nada mais é do que uma gestão visual dentro do passo, tá? Isso aqui é uma das atividades mais importantes, a fim do que a gente ter uma gestão visual que a gente pode ter 4 grandes tipos de etiquetas, né? Que etiqueta azul, quem abre e fecha é a própria operação, então todos os problemas de anomalias que a operação identifica que ela mesma pode resolver, ela coloca uma etiqueta azul. Vermelha, somente pessoal técnico, somente manutenção. Amarela, qualquer possibilidade de melhoria, desde segurança, melhoria de produtividade, enfim, qualquer tipo de melhoria, a gente coloca a etiqueta amarela. E a etiqueta verde, identificar pontos de lubrificação que a gente tem dentro do nosso equipamento. Bom, dentro do passo 2, né, pessoal, eu já fiz, né, o passo 1, vamos dizer assim, gerei o meu padrão, né, que ao final do passo 1 eu gero o padrão provisório de limpeza e inspeção.
E eu tenho um determinado nível alto desse padrão, né, que eu tenho um tempo elevado de fazer todos aqueles pontos que foram elencados dentro do padrão provisório. Agora, no passo 2, eu vou implementar melhorias a fim de reduzir esse tempo de atividades de inspeção e limpeza. Então, eu vou propor e colocar melhorias em práticas a fim de reduzir meu tempo total de rodar todo aquele meu plano provisório de limpeza e inspeção, ok? Feito isso, tá, pessoal, eu fiz vamos dizer assim, eu fiz o plano provisório de limpeza e inspeção, fiz as melhorias a fim de tratar essas melhorias, a fim de reduzir esse tempo de limpeza e inspeção, tá? Eu vou ao passo 3, que me gera o padrão definitivo de lubrificação e limpeza e inspeção. Então, basicamente, pessoal, eu começo com o provisório tendo uma série de atualizações, otimizações, enfim, vou para o passo 2, fazendo as melhorias a fim de reduzir esse tempo de implementação, e depois eu chego no passo 3, eu implemento o padrão definitivo de limpeza e lubrificação. Então, a partir daquilo ali, o plano ele não vai sofrer tantas mudanças, que a partir daquele momento, o equipamento ele vai já estar em outro patamar em relação ao que a gente tinha feito lá antes do nosso dia D, ok? E também, né, pessoal, para a gente manter todo esse sistema rodando, vamos dizer assim, a gente tem as auditorias de manutenção autônoma. Tanto dentro dos passos eu tenho as auditorias, né, a serem feitas, né, e também quanto às passagens de passo, tá? Então, assim, para o meu equipamento passar do passo 1 para o passo 2, eu tenho uma auditoria, mas dentro do passo eu também tenho verificações periódicas a serem feitas também. E assim, todos os passos que vão dali para frente, a fim de manter essa metodologia funcionando e melhorando e tendo uma melhoria contínua no decorrer do processo, ok? Depois, onde a gente realiza, né, basicamente nos equipamentos piloto, né, vamos dizer assim, nos equipamentos que possuem MA, e quem participa, toda a parte do time e esse comitê implementador que eu falei lá dentro da governança do projeto. Então, isso é o time que faz basicamente toda essa gestão dessas auditorias, tá? E a gente sempre coloca a nível de gestão para participar dessas auditorias, a fim também até de ter uma premiação pelo trabalho, né, e uma parabenização pelo trabalho que já foi alcançado em relação a isso, e mostrar a todos qual é o trabalho que está sendo feito, ok? E depois, né, pessoal, a gente implementou dos pilotos, aprendi bastante, verifiquei como é que tem que ser a metodologia dentro dos pilotos, eu tenho a minha replicação, que basicamente é o quê, né? Eu vou pegar essa replicação e vou transformar ela em replicação horizontal ou vertical. Muitas vezes essas replicações podem ser em equipamentos parecidos que eu já tenho a manutenção autônoma, então ele vai de uma forma mais rápida e fácil, porque eu já aprendi nos equipamentos piloto, mas também eu posso ir para outros equipamentos que são gargalos dentro do Parque Fabril. E também, né, pessoal, a gente começa também a disseminar esse conhecimento dentro da organização, porque eu já estou pegando outras áreas e outros operadores para serem envolvidos também, né? E o envolvimento de todas as outros colaboradores e todas as áreas de gestão, né, para dentro da implementação do método de manutenção autônoma. Ok? Muito obrigado, pessoal.